A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Denão podcast direto dos estúdios Hubble para você. Todos os sábados às 9 da manhã estamos aqui nesta mesa abençoada com convidados especiais para trocarmos ideia, para conversarmos, para conhecermos a história de vida, o ministério, enfim, para que de alguma forma a gente possa inspirar a nossa geração. Eu sou Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui. Quero agradecer a audiência de amigos, familiares, irmãos da igreja, pastores que nos assistem, que dão um feedback, que nos encontram muitas vezes na igreja e falam que estão assistindo, falam da sua audiência, daqueles que comentam aqui também. O seu comentário é muito importante para nós. Eu quero agradecer você e pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário. O seu comentário vale ouro, ele é muito importante para nós. Nós estamos sempre em busca de grandes histórias, de boas histórias. E estamos recebendo aqui ele que é um amigo, nós o conhecemos já há quase uns 20 anos, né? Este sorriso, o óculos, né? O pregador do lencinho no bolso do terno, sempre estiloso, né? Dificilmente ele está com um terno, como eu diria, completo. Sempre é uma calça e aí um terno de outra cor que combina com a camisa que combina. Ele é o único pregador que eu conheço da gravata borboleta. Aí, ó, vocês estão escutando? É ele. Pastor Elias Rodrigues está aqui conosco. Pastor, que alegria recebê-lo aqui para esse nosso tempo, essa nossa conversa. Fique à vontade aí para as saudações iniciais. Alegria minha, Denis. Nossa, que legal estar aqui. Você sabe que eu sempre acompanho, né? Assisto os amigos. Ó, eu assisti o João Paulo Cruz, eu assisti o Carvalho Júnior, eu assisti Juliano Fraga. Poxa vida. Só falta trazer aquele que chora aqui, né, Denis? Poxa, aquele que chora. Aquele que prega chorando. O Genival Bento? Cadê ele? Então, estamos orando. Ele estará em Campinas agora, esse mês. Então, é verdade, é verdade. Vamos intensificar a oração. Me ajude aí. Aproveitando, Tiago de Assis. Olha. Tiago de Assis está vindo para Campinas. Espera aí que eu vou fazer aqui ao vivo, aqui, ó. Vou fazer aqui, aproveitar, deixa aqui, ó. A gente faz um story aqui, ó. Pastor Tiago de Assis. Estou gravando aqui, ó, com o Elias Rodrigues. Ê, Tiagão! E é desses estúdios aqui que eu espero você aqui para uma conversa abençoada. Pronto, vou marcar ele aqui. Tiago é um ícone, né? Meu Deus. E agora, pastor presidente, então deve ter muita história. Tem muita coisa. Muita história para a gente contar. Pastor, é uma alegria recebê-lo aqui para essa nossa conversa, esse nosso tempo de comunhão, tá certo? Nós já vamos iniciar aqui, falar um pouquinho da sua história, então já vai pensando aí quem é o Elias Rodrigues, não é? As pessoas nos veem no altar, veem na internet, mas quem é essa pessoa, né? Quem é essa personalidade? Ela carrega uma história. Que história que ela carrega? Porque eu acredito que a história nos leva a chegar onde nós chegamos, né? Sem conhecer a história, corre o risco das pessoas achar que caiu de paraquedas. Esses dias eu estava terminando uma mensagem, aí uma garota me perguntou assim, né? Adolescente, pastor, que palavra linda, eu me emocionei muito e... Em quanto tempo o senhor preparou essa mensagem? Aí eu respondi para ela, então, eu faço esse ano 45. Essa mensagem deve ter uns 46. Porque, na verdade, a gente leva para o altar a vida da gente, né? Mas calma. Respira. Respira, calma. Não é? Calma. Felipe, solta os parceiros aí, que ele já ligou o motor ali, calma. Ele ligou o turbo aqui já. Ponto 1, ponto 2, introdução. Solta os parceiros aí. Aí, como eu tô sem aquele retorno aqui, você me dá o sinal. É a hora que eu falo. Também, como parceiros, temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia, com 3 unidades. Uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon. Outra academia na área ali do Viracopos, no Brescol Mall, e uma outra no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão 0.
Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo, garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Maravilha, amigos. Nós também temos como parceiros aqui do nosso Fala Denão Podcast a V90 Digital. Tudo que você precisar em criação de campanhas para as redes sociais da sua empresa, criação de sites, gerenciamento de redes e TI, manutenção de notebooks é com a V90 Digital. Pense alto, pense digital. E nós temos aqui também a De Castro Odontologia. A De Castro Odontologia tem como missão transformar e ressignificar vidas. São especialistas em facetas, lentes de contato, harmonização facial, implantes, ortodontia, Invisalign e muito mais. Precisa melhorar o seu sorriso? Fale com De Castro Odontologia. E tem uma outra empresa que ainda não chegou aqui à arte, porque nós estamos iniciando a parceria, que é a Newcastle Idiomas. Quer aprender a falar inglês fluentemente, porque você precisa fazer um intercâmbio, porque você sonha em fazer uma viagem, enfim, precisa aprender a falar inglês? Fale com a Newcastle Idiomas no Shopping Parque das Bandeiras, aqui em Campinas, ali na John Boy. Coloca aí na sua timeline aí do Instagram, coloca aí Newcastle, você vai ver que vai aparecer Newcastle Bandeiras. Precisa aprender idiomas, é com a Newcastle Bandeiras. Bom, vamos lá então. Agora para valer, agora liga o turbo. Mas antes da gente entrar ali no ministério, que o senhor já deu uma introduçãozinha, vamos engatar uma ré. Quem é o pastor Elias Rodrigues? Conta um pouquinho da infância ali, um pouquinho, é possível? Então, como eu estava dizendo aí com essa historinha da menina que me pergunta em quanto tempo você preparou essa mensagem, eu respondi, eu vou fazer 45, a mensagem deve ter 46, né? Claro que é uma brincadeira, mas a gente leva para o altar, é toda uma trajetória da gente, a vida da gente. Sim. Entendeu? Então, o Denis que você vê no altar, o Elias, qualquer pregador, qualquer pregadora que você vê no altar, ele carrega toda uma história, tudo, né? Você vive o que você prega o que você vive, sei lá, eu sei que eu tenho uma história que me levou para o altar, não é? É isso. Eu nasci no interior do Paraná, uma pequena cidade chamada Ubiratã, perto de Maringá, perto de Umuarama. Frio que dói, congela a água dentro do cano. Por falar em frio, aumenta esse ar, lá. pelo amor. Lá. Aí, mas eu tô dizendo da cidade assim porque conheço agora depois de adulto, né? Mas eu não fui criado em Ubiratã, não vivi em Ubiratã, não. Eu só nasci lá, 1978. Você é de 78? 78. Qual mês? Então, aqui começa Ah, é? uma história. Eu sou de dezembro, cara. Eu não sei, Denis. Como assim você não sabe? Eu não sei o mês nem o dia. Ah, É. não tem no RG? O que acontece? Vamos lá. Minha mãe biológica, ela teve 11 filhos e faleceu aos 48 anos de idade. Então aí você faz o parâmetro. Ela faleceu aos 48 com 11 filhos. 11 filhos. Aos 48 anos. Meu Deus. E ela falece no meu parto. Na verdade, não é parto, né? Antigamente falava resguardo. No resguardo. Hoje que é pós-parto, é pós-parto. Aham. Que é quando a mulher fica ali aquela semana, aqueles dias, né? E ela faleceu, eu ainda recém-nascido. O que acontece? São 11 filhos comigo. Então você imagine que uma mulher com 48 anos de idade, com 11 filhos, então é 20,
19, 18, 17. É a idade. Certo. É a escadinha. Aí eu te faço uma pergunta. Tua mãe falece 44, 45 anos atrás, você é o mais velho, você fica com 10 irmãozinhos. O que você faria? Rapaz. O que você faria? O que uma moça de 20, 21 anos faria? Ela tem 10 irmãozinhos agora, todos abaixo dela. Ela mesma conta, a irmã, ela usava uma brincadeira assim. Tal como uma cachorrinha quando dá cria. Você pega e distribui um para outro, dois para outro. E, de certa forma, vou usar o verbo se livrar, né? Se livra. Você se livra daquela situação. Entendeu? Então, eu fui adotado por um pastor. O pastor era um pastor de uma igrejinha simples. Pessoal de zona rural, esse povo simplão, sabe? Mas antes tinha alguma coisa de igreja nessa família? Então, há histórias de que ela passou pela igreja, a mãe. Conheceu a igreja, conheceu Jesus. Há relatos dela cantando no tanque, alguma coisa assim. Mas não de ser evangélica, ser da igreja, etc e tal. Ela viveu uma vida meio complicada, né? Então a gente tem assim, ela teve um filho com um, aí um filho com outro, sabe? Essa coisa meio complicada. Certo. E o que acontece? Quando ela morre, quando ela falece, eu vou ser adotado por um pastor. Eu tinha aí por volta de 60 dias de vida. Nossa, bebezinho. Criancinha. E esse pastor conhecia a história da minha mãe, entendeu? Acompanhava de longe, sabia de alguma coisa. Certo. E Deus o orienta. Não sei se você ainda acredita nessas coisas, você acredita? Deus fala com você, é para Sem você ir no dúvida. hospital tal, entrar no quarto Certo. 14, orar na terceira cama. Claro. Eu sou desse tempo, mano. Ué. Ele é E o mesmo. Deus fala com ele. Uhum. É para você ir. E ele vai. Ele vai. segue a rua, vira à esquerda, vira à direita, entra nessa e ele foi. A situação era muito precária, né? Muito... A mãe acabava de falecer, o menino acabava de nascer. Então toda uma situação muito precária. Naquele tempo, não é como hoje que você tem fila de adoção, processo de adoção, toda uma estratégia, toda uma coisa bonita hoje. Não, pegava para criar. Aliás, na minha família adotiva, não existe o termo adoção. O Elias não foi adotado, a gente pegou ele para criar. Sim. Então, sim. usa esse termo até hoje. Adotado é aquela coisa quando sai aquele... Todo um processo. Então, Tá. pegou para criar, a mãe morreu e ele me pegaram para criar. O pai eu não sei quem é. Não faço ideia. Pois bem, ele me pega para criar, me leva para sua casa e ali vai cuidar daquele serzinho desnutrido, aquele serzinho. Bom, assim que eles me pegam para criar, me adotam, eles estão mudando, esta família está mudando do interior do Paraná para o interior de Rondônia. 1978, 79, 80, fim do governo militar, o governo está dando terras em Rondônia, para o território de Rondônia, se formar o território de Rondônia, que hoje se chama Estado de Rondônia. Então eles saem de Ubiratã, interior do Paraná, e a família se muda para Ji-Paraná. Então, por que Ji-Paraná? Fica bem fácil, porque o pessoal saía do Paraná e ia para esse lugar. Então a família se muda. Denis, era uma coisa assim de 10 dias de viagem. Não tinha os meios Pau de hoje. arara. Estamos falando de 45 anos atrás, gente. Imagino. Então essa família está se mudando. Bom, vamos lá. O menino já está aí com a gente há quase um ano. A gente precisa ter um documento dessa criança. Aí que alguém pensa, entendeu? Precisa ter um documento dessa criança. Como a gente vai trabalhar, atravessar o Brasil e a gente não
Estamos atravessando o Brasil com uma criança no colo. E aí? Quem que é? De onde é? E aí tem um detalhe, né, amigo? A família que me adota é tudo branquinho, loirinho, cabelinho. E eu... Também, né? eu brinco assim que eu sou aquele que... Ai, não vou falar isso não. Se eu não vou falar, vou sim. Eu sou aquele que o anjo demorou um pouquinho para tirar da fornalha. Certo. É o último, né? O Abidenego. Aí, então nessa mudança é que a família pensa, os pais pensam, a gente precisa levar uma documentação dessa criança. Aí não se tem dados, Denis, não tem o dia, E aí eles pegaram o mês, pegaram assim uma aproximação, um aproximado. Olha para você ver como que desde lá de trás a gente vai se acostumando com esses termos que hoje a gente encontra na Bíblia, estudando, aproximado, cerca de, por volta de. Sim. Então eles vão ter uma data aproximada. E cidadezinha pequena, muitos anos atrás, era um juiz só, que casava, divorciava, prendia, soltava, registrava, etc. Foram nesse juiz. Sim. A gente pegou um menino para criar e a gente precisa de uma documentação dele. Filho de quem? Não sei direito. E nasceu quando? Então, esse menino nasceu naquele dia daquela chuva, pelo jeito. Por aí. Ele nasceu naquela época daquela geada. Interior do Paraná tem muito negócio de geada, né? Que é o gelo cobrindo a terra, as plantações. Então, esse menino nasceu naquela semana daquela geada, etc. Aí fizeram um cálculo. Ele deve ter nascido de 20 de setembro a 10 de outubro. E o juiz olha para a mãe adotiva e diz, escolhe. Aí foi escolhido o dia 4 para comemorar meu aniversário. E eu não fui registrado, Denis. O que acontece? A justiça deu aos pais adotivos a guarda do menor, a guarda da criança. Sabe quando um casal se separa, tem um bebezinho, aí não consegue ficar com o pai, a mãe também não consegue, vai parar na casa de um tio, aí ele precisa ter avô e tal. uma guarda. Dá guarda. Uma guarda. Então o juiz concedeu àquele pastor e sua esposa a guarda do menor. E aí nesse documento reza o seguinte: concedo ao senhor Plínio Antunes de Castro e a senhora Neuci Mendes de Castro a guarda e responsabilidade do menor, : Qual o nome? Nome? Também não tinha nome. Não pensamos, não. Parece que chamava ele de alguma coisa aí, mas a gente não... Tá, então... Ali na hora. Então você veio... você foi entregue para essa família por quem? Pela irmã mais velha. Pela irmã mais velha. É. E tipo assim... nesse período não teve nem o tempo de... Só pra gente entender, né? De tipo, pôr um nome, Não. Porque foi uma coisa no sentido assim, além de ser espiritual, Sim. Deus mandou ir Sim. lá e resgatar a criança. Acontece a situação da mudança da família adotiva. Então, a morte da mãe. Entendeu? Muita Então, coisa para processar para uma menina nova. Né? Só pra gente entender. Né? Nós nos conhecemos depois, espero que dê tempo de chegar nessa parte. Quando eu conheci a irmã biológica, a mais velha, Sim. ela carregava esse fardo, essa tristeza. Um trauma. Quando eu a conheci, o primeiro abraço dela no ouvido é: me perdoa. Me perdoa por não ter conseguido. Mas, Denis, ela tinha 10 outros irmãozinhos. Sim. Né? Então, o que acontece? Aí, nesse documento, está lá, registrado, a justiça autorizando, dando a guarda e responsabilidade ao senhor, à senhora, do menor. Aí, olha que coisa interessante. Toda a família adotiva, a família desse pastor, ele tem 6 filhos. 4 rapazes e 2 moças. Todos com a letra E. Ezequiel, Hermegildo, comum, né? Helenice, Emilson, Hermeci, todos com a letra E.
Elias. Pegou? Pronto. É. Porque a mãe, ela contava que ela sentiu assim uma coisa de profética sobre mim. Certo. Então eu quero colocar um nome de um profeta. Ah. Aquele que quando orava o fogo caía. Uhum. Elias. Uhum. Bom, o sobrenome fica da família biológica. Uhum. Olha que doideira. Então eu não sou registrado no nome dos pais adotivos. É dado a eles a guarda e responsabilidade. O nome é dado por eles, mas vai o sobrenome da família biológica. Então, Entendeu? Não? seu primeiro nome é da família adotiva. É. O Rodrigues É da família biológica. Você Porque a mãe carrega se isso. chamava Maria Rodrigues da Silva. Olha só. Entendeu? Então vai esse documento. Ok. Com este documento, eu entrei na escola. Sim. Entendeu? Porque eu tenho ali o nome, tem uma data de nascimento que foi colocada, tem o nome da mãe e tem o nome dos tutores. E quando é que você entendeu que tinha acontecido Então, tudo isso na sua vida? então. Porque você está contando aí tudo isso está acontecendo, Aí eu você era fui- bebê, né? Sim, Essa história você foi saber depois. sim. Aí eu vou estudar, sou matriculado na escola, porque naquele documento, tinha todas essas informações. Um nome, um sobrenome, o nome da mãe e o nome dos tutores, Certo. dos que Ok. estão guardando Uhum. o menor. Então, por isso foi fácil entrar Certo. na escola, né? O que acontece? Quando eu tenho por volta de 7 aninhos, mais ou menos, aí minha ficha começa a cair. A minha ficha. Por quê? Eu pretinho. Você olhou dentro da casa e falou, ó, tem alguma coisa- Eu olho para aquela mãe que eu chamo, para aquela mulher que eu chamo de mãe. Cara, não tá batendo aqui as informações. Eu olho para aquele pastor que eu chamo de pai. O cara é loiro. Eu olho para ela. Peraí, eu olho para. E aí tem um detalhe, Denis, porque quando eu entro na família, os filhos desse casal, os filhos desse pastor, já são adultos. Olha só. Vamos lá, deixa eu fazer você entender a matemática da coisa. O pastor que me adotou, ele me adota com 40 anos de idade. Então eu tenho uma diferença para ele de 40 anos. Certo. Então eu vou fazer 45 este ano, ele vai fazer 85. Certo. Então a gente tem uma diferença de 40 anos. Que incrível, a esposa dele também, eles têm a mesma idade. Olha só. Pouco tempo de diferença de nascimento. Ele é o primeiro namoradinho dela, ela é a primeira namoradinha dele. Olha só. Eles viveram juntos 62 anos de casamento. Porque Deus já a levou. Quando eu tenho por volta de 7 aninhos, eu começo a olhar e falo, não tá batendo. Isso é interior de Rondônia. Não tá batendo. Não tem alguma coisa estranha aqui. E na rua que a gente morava, existia uma galerinha ali. A gente brincava na rua, né, mano? Antigamente, né? Sim. Sim. Pique-esconde, É. porta-bandeira, cair no poço. Cair no poço era maravilhoso. Deixa pra lá. Aí... cair no poço. Como é que era aquela que você colocava uma aliancinha? Eu brinquei pouco, cara. Anelzinho. Papai não deixava. Aí, enfim, tinha a galerinha da rua. E aí, por incrível que pareça, a galerinha da minha rua é o que seria chamado hoje era um encontro de minorias. Encontro de minorias. Tinha a menininha que tinha problemas nas pernas, tinha um menininho que toda semana tinha que ir pro hospital fazer hemodiálise. Tinha um menininho diabético. Entendeu? Olha só. Então era um encontro daquilo que hoje o pessoal chama de minorias, né? Ah, E eu, pretinho, e os meninos falavam, porque você é adotivo. Não falavam adotivo. é. Dotivo. Aham. Dotivo. E aí eu botei aquilo na minha cabeça. Ela é paralítica, ele é diabético, ele faz hemodiálise e eu sou dotivo. Ó. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Uhum. O que é isso? Dotivo. E aquilo ficou remoendo a minha cabeça. Não tinha Google pra pesquisar. Dotivo. O que é dotivo? Diabético,
paralítico, Ah, tá. hemodiálico. Você assimilou tudo que eles Adotivo. eram. Eu tenho algo que, assim como eles também, assim Uhum. como ela é paralítica, é diabético, hemodiálico, adotivo. Certo. Um belo dia eu sentei com a mãe. Mãe, o que é esse negócio aí que eu tenho aí? Que os meninos falam, todo mundo fala. Já vi também aqui em casa alguém falar. Dotivo. Mãe, que é estranho aí? O que é esse trem? Que doença é essa aí que eu tenho? Tem cura? Aí vamos lá. É uma senhora que nunca passou pela escola. Uhum. Ela nunca estudou. Ela só sabia desenhar o nome dela. Escrever. Se perguntar as letras, ela não sabia. Ela só fazia o nome dela. Como que uma mulher sem experiência nenhuma intelectual, sozinha, com um menininho de 7 aninhos, e ele olha pra tua cara e pergunta: o que é que eu tenho? O que é adotivo? Como é que ela vai explicar agora? Ela tá sozinha. Aí ela olha bem pra mim e fala assim: não, filho, sabe o que é? É que dotivo é aquele filho que não nasceu da barriga da mãe. Ele saiu do coração. E não tem cura, não. Que a mamãe nunca vai deixar de amar você. Ai. Que legal, cara. Depois o pai conversa com você. Cara, hoje, adulto, eu olho isso e falo: meu, que sabedoria dessa velhinha, cara. E na hora? Que negócio louco. Como que você reagiu na hora? Não entendi nada. É. Não entendi nada. Dotivos não saiu da barriga, saiu do coração. Mas aí o velho vem conversar comigo. Eu falo velho porque ele tem 40 anos a mais que eu. Então quando eu tinha 7, ele tinha 47 já. Certo. Aí o velho vem conversar comigo e aí ele me conta essa história que eu acabei de te contar. Onde eu nasci, como foi que me pegou para criar, e etc. E ele começa a contar tudo isso. Aí eu vou entendendo. Então, eu não sou dessa família, mas sou, né? Não sou por sangue, mas sou por amor, por coração. E aí tem um detalhe, eles nunca deixaram transparecer qualquer coisa do tipo: ele é menos privilegiado. Ou mais. Não tinha essa coisa. Era né? filho. Filho. Então, por exemplo, os filhos desse pastor, quando saíam comigo, como eu disse, já eram todos adultos, é meu irmão. Entendeu? Sim. É meu irmão. Meu irmão chegou, meu irmão tá aí, é meu irmão tá chegando aí, é meu irmão. E incrível que aí os filhos deles é que vão ser meus irmãozinhos de verdade. Por quê? Porque todos esses filhos já são adultos, certo? E eles têm filhos, aí com idades parecidas com a minha. Então os meus sobrinhos da família adotiva foram os meus irmãozinhos. Certo. A maioria deles até hoje não me chamam de tio. Não tenho o costume de me chamar de tio Elias, tio Lia, benção tio. Por quê? Porque nós somos criados como irmãozinhos. Sim. Só que todo mundo branquinho, loirinho e eu ali no meio. Segue a vida. Então muita gente achava que eu era neto desse pastor. Entendeu? Aí, não, é filho. Bom, aí o velho vem me contar a história. Aí ele conta como me adotou, a coisa de Deus falar com ele, e etc, etc. Denis, aí minha vida virou um... Por quê? Porque a forma como eles usaram para me contar sobre a adoção, sobre o pegar para criar, foi uma coisa que, diferente do que acontece com muita criança, que a criança fica traumatizada, quer fugir, quer ir embora, passa a odiar quem adotou, comigo foi diferente. A forma como eles contaram: Deus nos guiou até você. Você é um presentinho que Deus deu para nós. Tem uma parte da história que o pastor conta, que quando ele foi me adotar, Deus disse para ele: vá buscar a encomenda. Olha isso. Cara, isso mexeu com a minha cabeça, 7 aninhos de idade.
Tipo, eu sou muito importante. Uhum. Sou muito especial. Existe um ser lá em cima que me ama demais, cara. É. Que eu poderia estar em qualquer família, poderia estar Jogado, jogado em qualquer lugar. Cara, eu vim parar na casa de um homem de Deus. Aí eu me interessei pelas coisas de Deus. Quem é Deus, então? Que tem esse plano, que cria tudo isso. Aí a minha visão, aquele garotinho brincalhão na rua, morreu ali. Aquele menino que queria curtir, brincar na rua, morre ali. Agora eu quero Deus. Quero conhecer Deus, eu quero saber o que é Deus. É Deus. Eu só... Aí, meu amigo, eu viro o melhor amiguinho do pai. Então, o pai vai orar para um enfermo. Eu vou junto. Entendeu? Certo. Eu tinha aí esses 7 aninhos mais ou menos. Eu me lembro de, tipo assim, madrugada. Eu acordar. Aí eu escuto barulho. Uma coisa assim no quarto dos meus pais. Ué, tipo 5 horas da manhã. Vou devagarinho pra ver que parece que tem alguém chorando. Cara, eu abro a porta, tá minha mãe de joelho. A testa encostada no chão, bumbum pra cima. Assim que se orava antigamente. Eu só sei orar assim. Joelho ajoelhada, testa no chão, bumbum pra cima. E ao redor da cabeça, lágrima. Lágrima. Eu só não tenho essa parte das lágrimas, não consigo. A primeira lembrança que eu tenho da vida é essa cena. Essa cena. Não tem aquela pergunta lá? Qual a primeira lembrança que você tem da vida? A minha é minha mãe orando. Eu não entendia o que ela estava falando, eu não entendia o que ela estava... Eu sabia que ela estava falando com Deus. Deus, que Deus? Aquele Deus que falou com eles para me pegar para criar. Então aí eu aprendo que esse Deus fala dentro de uma casa, ele fala com as pessoas, ele se relaciona, ele conversa com você. Bom, a partir dali, que brota em mim esse interesse, aí o pastor revela a segunda parte da história. Vem cá, deixa o pai te contar umas coisas. Quando o pai pegou você para criar, Deus falou isso pro pai. Você vai ser pregador da palavra. Por isso que a gente colocou em você o nome de um profeta. Estuda sobre esse profeta. Por isso que você tem todo esse interesse, porque realmente Deus não estava errado. Você é diferenciado. Senta aí. Isso ainda era ali por volta dos 7 anos ou já mais pra frente? Não, 7, 8 aninhos. Pera aí um pouquinho. Aí o velho vai lá e pega um presentinho que ele estava guardando para me dar. Imagino qual seria. Ele pega um presentinho que ele está guardando para me dar. Uma Bíblia. Sua primeira Bíblia. Eu nunca ganhei máscara do Zorro, capa do Superman, uniforme do Homem-Aranha. Eu ganhava a Bíblia. E ele tinha uma cultura, ele me dava a Bíblia de presente, biblinhas. Onde ele via uma Bíblia sobrando, alguém esqueceu, pum, me dava. Ali eu fui entendendo, revista e atualizada. Essa daqui é revista e corrigida. Essa daqui é... Entendeu? Certo. Denis, ele não sabia de nada disso. Se você perguntar para ele hoje, ele vai falar, não, eu não fiz com essa intenção. Ele simplesmente ia fazendo. Entendeu? Aí a gente chegava do culto, e ele sentava comigo. Ele de um lado, eu do outro. E aí, o que teve no culto lá hoje que você gostou? Pô, cara. Eu gostei de tal coisa. Que coisa, hein? A irmã fulana cantou hino tal, cantou música tal e etc. E Deus falou. Aí eu ouvi a pregação. Mas como você sabe tudo isso? Não, pai, aqui, eu abri a cadernetinha, sabe aquela que abre pra frente, na vertical? Aquele caderninho que abre pra frente, né? Caderninho de anotações. Ali eu tinha. Foi o irmão que pregou, foi o fulano que pregou, etc e tal. Daí então que já vem essa sua maneira de anotar as coisas. Aí ali, meu irmão... Porque nisso a gente é meio parecido. Gosta de anotar. Falou um negócio que eu... Às vezes eu fico bravo porque
às vezes a gente tá ali no altar não só para pregar, né? Sim. A gente tá ali para cultuar. Sim. Às vezes alguém fala alguma coisa que, né? E você tem que pegar um papel, porque você abre o celular ou abre um tablet. Isso. Meu, é a coisa mais normal no culto, é anotar. Desde pequenininho eu tive isso. Desde você guarda na memória. Aí a parte que eu mais gostava era o seguinte, ele me fazia esse tanto de perguntinha e no final ele empurrava a cadeirinha assim um pouquinho para trás, cruzava o bracinho, pegava a caneta, dava na minha mão para fazer de microfone e falava assim: se fosse você pregando no lugar dele essa mesma palavra, como que você pregaria? Ah, Denis. Para um garotinho de 8 anos, ele perguntava isso? Que isso? Ah, meu amigo, ali eu... Nossa, pai, hoje ele falou que tem um homem na Bíblia que chama Sansão, que com um pedaço de osso, ele matou 1000 soldados. Esse homem carregou um portão nas costas. E o que você entendeu dessa história? Eu entendo que a gente é que vai carregar a circunstância, o problema. Rapaz. Não é o problema que vai carregar a gente. E hoje ele falou sobre Moisés na frente do mar, e Deus abriu o mar, e eu entendi que na nossa frente não fica nada quando Deus está com a gente não, e tal. Aí eu olhar, hoje, Denis, eu tenho essa visão daquela cena, entende? Se eu pudesse voltar lá, eu adoraria, porque eu era um menino. Sim. Mas hoje eu lembro de eu fazendo, brincando de pregar, e a lagriminha do velho escorrendo aqui, ó. Meu Deus. E ele usava esse termo. Para a mãe, por exemplo, que falava, vem dormir, gente. E ele respondia, tô treinando o menino. Olha isso. Isso só com você, os seus outros irmãos, não? Não. Que era uma coisa natural, né? Era. Ele percebeu. E ele viu que tinha uma... E os outros irmãos também olhavam e diziam... E já eram tudo adultos. Menina diferente, né? Elias tem um negócio, não sei. Ele é diferente. Isso, 7 ou 8 aninhos. Aí, no meu aniversário de 10 aninhos, aí eu ganho um presente diferenciado dele. Ele me dava biblinhas, etc. Aí eu ganho um livro chamado Heróis da Fé. Meu irmão. Ah, como essa turminha de hoje precisava ler esse livro. Irmão. Cara, se você é pregador e você nunca leu Heróis da Fé, pede pra descer, mano. Você tem noção que é uma criança ainda ir pra adolescência conhecer David Livingstone, Dwight Moody, Martinho Lutero? Charles Finney. Para. John Wesley. Aquilo... Meu Deus. Quem é John Wesley? O homem do coração quente, a brasa tirada do meio do fogo. Aí o cara tá findando a vida, alguém pergunta pra John Wesley tá terminando a vida, e alguém pergunta, o que você fez que impactou a tua geração? E ele responde, nada, só entrei no fogo e eles me viram queimando. Que isso. Quem é outro que falou... ou você põe fogo no teu sermão ou põe teu sermão no fogo, né? O outro que andava pelas ruas, Charles Finney, onde ele ia passando, as pessoas os demônios iam se manifestando, as pessoas iam sendo curadas. Meu irmão, eu tô lendo aquilo, cara. E aí o que eu decido? Eu quero ser um desses caras. Eu quero ser isso, é isso que eu quero. Eu quero Deus, eu quero... Então, eu ficava lendo. Denis, os pregadores que visitavam nossas igrejas, as igrejas que meu pai dirigiu, eles não tinham paz. Isso você pode perguntar para os pregadores daquela época, que nenhum é famoso. Os meus. Sim. Isso me causa uma certa dificuldade numa conversa como essa, porque as pessoas me perguntam, tá, e você se espelhava em quem? Quem eram seus ícones? Eles não são conhecidos. Não. Eles não são conhecidos. É o pastor José Carlos Dorta, lá de Monte Sião. O cara não é um pregador que tem milhões de visualizações, não sei na onde. Entende? Era a irmã Luzia lá de Rio Verde, em Goiás. Era esse povo que me inspirava. Ver Deus na vida desse povo, entende? Então os pregadores iam se hospedavam em casa, eles não dormiam. Esse pastor José Carlos Dorta, ele é de Monte Sião, Minas Gerais. Esse pastor, ele quando vinha pregar em nossa igreja, e ele desenvolveu uma amizade com meu pai, ele vinha muito, esse cara não dormia, Denis.
Os caras não dormiam. Me pergunte por quê. Por quê? Porque eu abri a minha cadernetinha, pastor, eu não entendi isso aqui, eu não entendi isso aqui, eu não entendi isso aqui. O que o senhor quis dizer nisso aqui? E aí ele ia dar outra pregação para mim, explicativa. Ele ia me ensinar sobre... Sabe aquilo que o pessoal faz hoje? O pastor prega domingo, aí durante a semana reproduz nas células, Certo. Então, ele fazia isso comigo ali, na hora. Aí ele ia... Pois bem, a gente muda do interior de Rondônia para Goiás. Goiás, certo. Meu pai vem para iniciar uma igreja como um missionário. Toda aquela história, estava orando, Deus falou, Deus mostrou a cidade, andou, etc, etc. embora. Então, em 1991, a gente fica em Rondônia até 91, 79 até 91. Em agosto de 1991, a gente está chegando em Rio Verde, Goiás. Você já é um jovem já. Eu, 91, né? 78 para 91, garoto. Então chega eu, o pai e a mãe. Aí sim eu vou viver experiências. Ah, tá, porque os outros irmãos já eram... Adultos casados, têm filhos, certo. entende? Certo. Então, quando a gente chega em 1991 em Goiás, aí eu vou viver a obra de Deus. Então, meu pai está iniciando uma igreja. Você tem noção de começar uma igreja com 3 pessoas? Uma é criança ainda, um adolescente. Então, a igreja do meu pai era um salãozinho que ele arrumou. Certo. Entendeu? Que era comum naquela época. No interior de Rondônia, ele tinha um sítiozinho. Sítiozinho ou sitinho? Ah, não sei. Depois nós pergunto pros Aí universitários. tinha um sítiozinho, uma casinha, ele Acho que é vendeu sítiozinho, e né? vem para Sitinho. Goiás. Cara, e tudo que ele juntou de grana com a venda das propriedadezinhas em Rondônia, com perdão da expressão, ele enfia na obra. Sim. Entendeu? E a gente fica ali mais de um ano e não ganha ninguém para Jesus. Só luta. O som da igreja do meu pai era tão ruim que você falava glória a Deus, saia aleluia na caixa. Tem uns Entendeu? lugares assim. Até hoje tem uns lugares assim. Simplicidade. A mesa do altar era uma mesa A que mesa. ganhou de um bar, Brahma Chopp. Não. E era aquilo ali. Entendeu? E começando a igreja. Então, um homem de pouco estudo, uma mulher sem nenhum estudo, um adolescente, e iniciando a igreja. Depois outras pessoas se agregaram, obviamente, mas nessa época ele era o pastor, ele era o tesoureiro, ele era o secretário, o porteiro, tudo. ele era tudo. Pensa num velho teimoso. Que é uma desse. grande diferença que a gente vê hoje em termos de ministério, né? Hoje a gente vê muita gente, um ministério, mas às vezes a pessoa chega num lugar e já tem tudo Sim, né? sim, toda uma estrutura. Essa época, a gente vem de pastores que eles chegavam, não zero, tinham nada. zero. Às vezes o cara levava mudança dentro de um carro, com a família ali. Aí, Denis, ele pensa num velho teimoso. Teimoso por quê? Não tinha ninguém na igreja, ele dirigia o culto como se tivesse 1000 pessoas. Sim. E cantava e louvava. Meu irmão, ele pregava sozinho no altar para minha mãe sentada e eu na porta. Supostamente para receber alguém. Ok. Certo? Não entrava ninguém. Naquela revoltinha já de um adolescente, um dia eu falei para ele, nem o diabo entra na nossa igreja. Porque o diabo vem para roubar. Ele vai roubar quem aqui? Tem ninguém pra roubar. Não tem ninguém para roubar. Aí passavam uns bêbados na rua, porque por incrível que pareça, ele abriu a igreja perto de uns bares. É normal. Passavam uns bêbados na rua, bêbado dá um movimento, eu empurrava os bêbados para dentro. Eu sempre tive essa veia evangelística. Eu empurrava os bêbados para dentro da igreja. Aí os bêbados ali faziam aquele movimento, alguém parava para ver e o cara ficava ali na calçada, braço cruzado, ouvindo meu pai pregar e etc, etc, etc. Eu me lembro, por exemplo, de situações de acabar tudo em casa, a gente não ter nada. Tem uma cena, cara, que eu me lembro assim perfeitamente, sabe? Eu adolescente, assim, eu me lembro dessa cena, acordando de manhã com o barulho de essas escadas que vai subindo. Certo.
Sabe, a escada que... Idade? Sei. Uma escada vai... O cara pega a Sai escada... de dentro da outra, né? Isso, uma escada que sai de dentro da outra. E eu olho pela janela, é o pessoal da luz. Eles estão subindo na nossa luz para cortar. Certo. E eu tô vendo minha mãe falar pro pai: pega o dinheiro lá, depois você repõe. Depois você repõe. Eu não entendendo o que é aquilo. Aí ele falou: não vou fazer isso não. Cortaram a nossa luz. Depois de um tempo eu fui entender, o dinheiro que a mãe falava era o dinheiro da igreja. Da igreja. Não tinha conta, não tinha nada nessa época, não existia Pix, não existia nada. Ele guardava numa caixinha de sapato. Cara, eu sou filho de um homem que ele deixou cortar a luz da casa dele, Mas não usou. mas não usou o dinheiro da igreja. Cara, eu conto essa história hoje, alguns amigos falam assim: nossa, mas ele foi ingênuo porque era remover o dinheiro para o uso. Ele é o pastor da igreja, ele tinha o direito de usar, depois ele poderia até repor. Não, mas o detalhe que as pessoas não entendem, ele não queria colocar a mão no dinheiro da igreja. Sem comunicar aos irmãozinhos da igreja: posso, não posso, devo, não devo. Ele simplesmente: não vou tocar no dinheiro da igreja. A nossa luz é cortada e a gente fica tempo sem luz, e ele não tem coragem. Eu fui criado por um homem que... empresário chegou, dono do material de construção, chegou na nossa igreja, olhou assim no salão e falou: pastor, precisava dar uma pintura, né? É verdade, precisa pintar. Então, eu sou fulano de tal, material de construção tal, o senhor dá o cartãozinho, o senhor passa na nossa loja amanhã, e o que o senhor precisar, pincel, rolo, bandeja, massa corrida, tinta, o senhor pode passar lá e falar que o fulano autorizou, o senhor vai pegar. Esse homem recebe essa oferta e ele ora uma semana. Me pergunte por quê. Para saber se aceita ou não. Para saber que cor pintava a igreja. Por aí. Entendeu? Eu tenho a honra de ser criado por esse homem. Um homem que tudo na vida dele era Deus. Eu vou pintar a casa de Deus. Que cor ficaria legal? E é daí que vem, vamos começar a fazer uma ponte aqui. E é daí que vem aquele vídeo que você fala, que antes tudo era Deus, tudo era Deus, tudo era Deus. Eu fui criado nessa geração, cara. Não é? De um pastor que ele vai orar para saber que orientação que Deus daria, que cor Deus gostaria de ter na casa dele. A casa é dele. Cara, hoje a gente coloca a cor que fica melhor no design. Não tô criticando ninguém, eu estou dizendo a simplicidade do pastor que me criou. Eu vou perguntar para Deus que cor que ele quer na casa dele. Não, já te alfinetando, te cutucando aí, você não concorda? Como pregadores, a gente vê eventos sendo produzidos e programados. Você não concorda que essa simplicidade deveria ter na produção de um evento? Ô, Denis, o evento é para Deus. Eu disse para um amigo domingo, no último domingo, tem culto que o anjo chega lá em cima com o envelope lacrado ainda. Porque o anjo desceu para abençoar o culto de missões. Quando ele desce, chega aqui, tem tudo, menos missões. Entendi. Ele desce aqui para abençoar a liturgia daquele culto, que é o culto dos jovens. Ele volta, porque ele fala: eu desci lá para o culto dos jovens, mas parece que não... Tá tendo outra coisa lá, não é adoração, né? Não é... Entendeu? Eu sou criado por alguém. Eu repito, o cara orou uma semana para saber que cor pinta a casa de Deus. Qual o melhor para dar opinião? O dono da casa. Hoje a gente tem uma programação que participa a mídia, participa o pessoal da rede social, participa a diretoria, participa papapá, alguma conversa com o pregador. Só esqueceu de convidar alguém para participar. Deus. Então a gente põe um tema que a gente acha que vai bombar. Se for de jovens que... Entendeu? Não, cara, era um tempo de oração. Você é daquele tempo, eu sei que você é. Poxa. Você é daquele tempo que a liderança reuniu os jovens e falou assim: nós vamos orar e jejuar, sei lá, um mês para ver qual que é o tema. Qual que é o tema, qual que é o assunto. Né?
Qual que é o qualquer tema, assunto. né? Não é só, eu quero falar sobre isso. Não, mas espera aí. Não, O que Deus quer falar? O que Deus quer falar. E não... Facilitava pro pregador que vinha, porque aí Deus falava com ele lá também. Entendeu? Então, aí o que acontece, Denis? Isso é década de 90, interior de Goiás. Vamos puxar década de 90, década de 90, que eu tô aí já com 14, 15 aninhos, começam aquilo que a gente chamaria hoje de estourar alguns pregadores. Sim. Certo? Porque até então era um irmão que pregava, o outro aqui, começam a surgir pregadores que vivem do ofício da pregação. Vivem do ofício da pregação, certo? O que acontece? Nessa época, aí eu saio da igreja. Com toda essa história linda que eu tenho, eu chutei o balde. Por quê? Eu sou de uma igreja que não entra ninguém. Década de 90. O crente não via TV. O crente não podia ir num cinema. O crente não pode jogar bola. Meu pai falava que bola é a cabeça do Satanás. Eu falava, por isso que tem que meter o pé. Boa. Então a gente não tinha. O que eu fiz? Vou pro mundão. Porque a galera da escola, tal, vamos tomar um negocinho, vamos sair, vamos dar um... né? Eu vou pro mundão. Olha que loucura. Eu saio da igrejinha que não crescia, eu quero algo diferente. Quando eu saio da igreja, bum. Porque aí Deus cumpre a promessa que o velho tá lutando por ela ali e tal, e tal, e tal. Bum, cresce a igrejinha. Aquele salãozinho já compra um terreno e pá! Aí é outra coisa. E aí, né, essa fase eu não acompanho, eu tô no mundo ali. Mundo. Tô por ali. Mas eu tô no mundo com 15 anos. 15 anos. 15, 16 anos. Beleza. Aí, como eu disse, vamos linkar as coisas. A igreja dele tá crescendo, interior de Goiás. Eu tô desviado e os pregadores Deus está levantando no Brasil. Beleza. Cara, eu fiz muita caca. Bebia pra caramba. Com 15 anos, aprontava. Pegava palitinho de dente, enfiava na campainha das casas, deixava... removia os lixos das casas. O lixo dessa casa aqui eu colocava naquela, aquela eu colocava naquela. Aí vinha e despejava, assim, o lixo da casa na rua. Me aprontar, muita vergonha passei nos meus pais, porque agora meu pai é um pastor conhecido na cidade. Entendeu? Tem isso também. Agora já... Quem foi? É o filho do pastor? É o filho do pastor. Com aquele que ele pegou pra criar, porque continuava a história. Então valeu a pena, não valeu? Olha que loucura, ó. Entendeu? Ó, a loucura. Beleza. Aí eu tô perdidão, assim, no mundo e tal. Eu sempre sabia que eu tinha alguma coisa lá, um chamado, um negócio assim, né? Um belo dia eu dormi na rua. Meio cara cheia e tal. Nessa época, as casas no interior de Goiás, tem um bairro lá em Rio Verde, que se chama Bairro Popular, Rua 20. Eu tenho um povo de Rio Verde que me acompanha. Eles são maravilhosos, né? O goiano é maravilhoso, né? Aí... Ainda os conhecerei. Então. Aí, na Rua 20, Bairro Popular, Rio Verde, Goiás, tem uma casa que não tem muro. Essa casa ficava atrás de uma escola que chama Ana Maura Jaime. Eu lembro de tudo, hein? Tinha um banco ali, eu deitei nesse banco. Sábado para domingo e cochilei ali. Bêbado. Cara, eu acordo com um som vindo da janela. Uma voz forte, parecia um discurso político. Eu ouvi assim. Aí, que me despertou assim, eu parei, sentei aqui a janela, o banco aqui, eu sentei a janela aqui. Aí eu começo a entender que é uma pregação. Mas alguém tá tendo culto aqui? O cara tá ouvindo. Fita cassete. O cara tá ouvindo. E o assunto dessa pregação me bagaçou todo. Me arrebentou. Me arrebentou. Eu fiquei louco com aquilo. Cara, naquele dia, eu voltei pra casa, eu fui pra igreja, eu me reconciliei. Meu Deus. Na segunda-feira, eu volto lá naquela casa. Porque eu quero saber
Eu quero agradecer ao dono da casa. Ah, sim. Eu quero conversar com ele. Eu quero... Me abre a porta. Cara muito simples. Chama Reginaldo Barros. É pastor hoje também. Era cabeleireiro na época. Ele abriu. Pois não. Aí eu conto pra ele a história. Ontem à noite eu passei aqui. Aí ele falou assim, ah, tá. Só um minutinho. Ele foi lá, pegou uma fitinha cassete e falou pra mim assim, então leva pra você. Aquela mensagem que eu ouvi. Você escutou lá na madrugada. Lá. Ele pega a fitinha cassete e dá na minha mão. Aí eu lembro como se fosse hoje, parado na porta dela, eu olhei assim. Napoleão Falcão. Meu Deus do céu. Ah, cara, eu decorei aquela pregação. Imagina. Aquilo mexeu com a minha vida. E eu falei, cara, é isso. É isso, é isso. Aí eu voltei pra igreja e aí começou. Aí 16 aninhos. Aí vamos trabalhar, seguir a vida, e etc e tal, etc e tal. Mas agora eu sou uma pessoa que eu vou voltar ao garoto de 7 anos. E agora eu quero Deus, aquela sede, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Só que eu não sabia, eu não entendia fazer o que para Deus. Como assim, viver para Deus? É o filho do pastor. Aí eu fui líder de jovens, aí eu vou ser não tinha adolescente nessa época, né? Era tudo misturado. Aí eu vou ajudar meu pai de novo, aí eu vou ganhar almas, aí eu vou, entende? Aí o que acontece? Aí que vai nascer o pregador. Supostamente eu sou hoje. 16 para 17 anos. Certo. O que acontece? Lembra lá do interior de Rondônia, onde meu pai viveu, certo. Onde nós vivemos? Certo. Ali meu pai fez amizade com um pastor. Aí eu volto a repetir, os meus ícones não são famosos. Certo. Esse pastor se chama Rui Barbosa Valim. Ele foi o pastor do meu pai, o pastor que recebeu meu pai lá em Rondônia. E quando ele sai, meu pai fica no lugar dele, como pastor da igreja. Eu, aos 16 anos, há um reencontro desses dois velhinhos, desses dois pastores. Certo. Meu pai e esse pastor. Esse pastor, ele é um pastor missionário. Aquele cara que vai, tipo assim, Rio Branco no Acre, não tem nossa denominação. O cara vai, ele inicia até formar alguém, deixa alguém, dali ele vai para outro lugar, e etc, etc. Então ele era um pastor de igrejas. Um pastor plantador de igrejas. Pois bem, a igreja do meu pai já é uma igrejinha maior agora, etc e tal. Há um reencontro desses dois pastores. Aí entra o que eu disse dos pastores que iam em minha casa. Esses dois pastores se encontram, meu pai adotivo e esse pastor missionário. E aí ele vê aquele menininho que a última vez que ele viu tinha 7, 8 aninhos, agora é um rapaz de 16 para 17 anos. Certo. E ele senta e ouve o garoto pregar. Ele fica encantado e ele fala pro meu pai, que isso? Que isso? Mas esse menino não é um menino que você pegou para criar? Mas quantos anos tem esse menino? Não, tem 17 anos aí. Não, mas peraí, mas que é isso aí? Porque o que acontece, Denis? Eu não tinha o que eu tenho hoje, a teologia, não sei o quê, mas eu olhava o texto, eu entendia, eu falava o que eu entendia. Debaixo de muita oração que aprendi com os pais. Então era diferente, já era um negócio diferenciado. Sim. Entendeu? Eu trabalhava nessa época numa panificadora, numa padaria. Acordava de madrugadinha, ia lá, auxiliar do padeiro. Beleza. Então eu trabalhava de madrugada, dormia até meio-dia por ali. Tô no quarto, tô escutando os três conversando. Meu pai, minha mãe e o pastor. E eles estão achando que eu ainda tô no trabalho e eles estão conversando e o pastor fala para os meus pais, esse menino não, é maior do que isso aqui. Esse menino precisava o mundo conhecer. Aí meus pais contam para ele, tem todo um chamado, tem toda uma vocação, tem algo que Deus falou, ele ficou no mundo um tempo, e ele volta, ele tem uma sede por Deus, esse menino jejua, esse menino ora, esse menino prega, ele tem estudos sobre isso, estudos sobre aquilo, ele prepara, ele tem... Aí o pastor diz assim, é uma pena que ele trabalha, né? Porque se ele não trabalhasse, eu ia levar ele comigo. Levar ele comigo aí
pelo mundo aí. Pra essas viagens que ele Essas fazia. viagens, para ele pregar para ele. Nossa, me ajudaria muito. Porque eu já sou um idoso, ele um garoto, me ajudaria muito. E ele teria muita experiência, né, na vida, na estrada, no ministério. É uma pena que ele trabalha. E continuam almoçando. Eu abro a porta, eles meio que se assustam, mudam o assunto. Falei, ô pastor, tudo bem? Paz do Senhor. Ô pai, ô mãe, tudo bem? Saí, fui à padaria onde eu trabalhava. O dono chamava Júnior. Muito tempo que eu não vejo esse cara. Júnior, queria falar com você. Ué, cara, não tá dormindo não, cara? Não, queria falar com você um negócio. Queria que você acertasse minha conta aí. Quê? Queria que você acertasse minha conta aí. Como assim? Aconteceu alguma coisa? Alguém fez alguma coisa pra você, cara? A gente gosta muito de você aqui. O que tá acontecendo? Esse cara não é evangélico, nada. Não, o Júnior, é o seguinte, cara, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho uma oportunidade dentro da minha casa agora. E contei pra ele a história. Aí ele falou assim, ô Elias, posso te falar uma coisa? Vai, cara. Olha só. Vai e a gente vai ter notícias de você. Eu sempre soube que isso aqui não era seu lugar, cara. Olha isso. Eu sempre soube, você é diferente, cara. Vai embora. Aí combinamos ali quando ia acertar alguma coisa, se tinha alguma coisa para acertar. Eu volto, o almoço ainda está acontecendo. Pastor Rui, minha mãe, meu pai, eles estão terminando o almoço. Eu sento do lado dele e falo, pastor, agora eu posso ir. Como assim? Pode ir pra onde? E o quê? Aí que eles vão cair a ficha que eu tinha escutado a conversa. Não, pastor, eu vou com o senhor. Pastor, tem um negócio dentro de mim. Aí eu começo a contar. Aí até meus pais se assustam porque não tinham essa noção do... Pastor, tem um negócio dentro de mim, eu não aguento, eu quero falar de Deus, pastor. É isso que eu quero, é a minha vida. Pastor, e essa é a minha chance. Por favor, me leva. Meu Deus. Cara, aquele pastor, ele fecha a boca, ele fica quase um dia sem abrir a boca, ele ficou em choque. Tipo assim, o que eu fiz? Tipo, eu baguncei a cabeça do menino. Não bagunçou, não era ele. Mas na cabeça dele, ele pensou, cara, eu soltei um negócio aqui que não devia ter soltado, o menino se emocionou, e tá ali, aquele silêncio em casa, mas pra mim não, pra mim tá decidido. Tá resolvido. Eu vou com o pastor. Só que esse pastor, dali ele sairia pra uma viagem pessoal, não seria Certo. E quem está em nossa casa chega naqueles dias também, esse pastor José Carlos Dorta, do interior de Minas Gerais, que vai ser o pregador de um evento que vai acontecer ali. Então, Certo. chegaram alguns pastores. Certo. Eu vou e conto para ele. Pastor José Carlos, tal, aconteceu isso e isso. E o que você pediu? Eu pedi as contas lá e tal. Na hora eu pensei, ele vai me dar uma paulada. Ele vai falar, tu é louco, rapaz. Que isso? Cara, e tá aí, você combinou o que com o pastor? Aí eu pensava, se eu falar que combinei, não combinei, vai... Tá, ele falou que tá indo pra uma outra viagem e tal, mas de repente se eu pudesse ir, ou ele passava aqui uma outra ocasião, mas eu queria ir logo, se eu pudesse ir. Aí ele falou... E quanto seria essa passagem disso aí? Rio Verde, Campinas. R$ 27,50. Aí ele foi lá, abriu assim. Vai, Elias. Vai. Cara, eu saí. Então é esse pastor que te traz pra Campinas. Ele me traz na verdade, ele me traz pro interior de São Paulo. Ele morava em Vargem Grande do Sul. Certo. Aí é o seguinte... Aí sábado ele tem que ir em tal lugar atender a congregaçãozinha lá que ele abriu. Elias com ele. Certo. Vambora. Partiu. Não tinha WhatsApp, não tinha Pix, não tinha essa tecnologia nenhuma de hoje. 1900 e pouquinho. Então vai ficar o ano inteiro sem falar com a mãe. Sim. Vambora. Ah, meu amigo, aí eu vou conhecer o outro lado. Porque com o meu pai, eu conheci aquele Deus, aquela coisa individual. Certo. Com esse pastor eu vou conhecer a obra. Certo. Ali nasce o itinerante. Ali eu vou conhecer a estrada. Que você vai sair, você esqueceu de verificar o step, o pneu fura.
que o combustível vai acabar no caminho, que você vai chegar lá, vão te receber maravilhosamente bem. Na outra, vão te receber maravilhosamente mal. Exato. Que tem hotel top, que tem hotelzinho que mal dá para você dormir, que carro atola. E eu fui aprender com ele, entendeu? Então, vamos para a estrada. E aí, com esse pastor, eu vou viver as experiências de um pregador na estrada. Só que, Denis, preste atenção, não é como hoje. Tem uma agenda, tem um convite, te manda o voucher do hotel, tem o avião, tem o ônibus, sei lá o quê. Não, a gente saía. E o que eu ganhava? A oportunidade de pregar. Eu só queria isso. Sim. Então o pastor chegava, gente, mas hoje quem vai dar a palavra não sou eu, não. É o menino aí. É o menino. O rapazinho aí. Aí eu olhava aqui, em cima estava escrito: arrebatamento da igreja, uma realidade. Esse é o tema? Então, eu tenho que pregar nisso aí. Aí tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu carreguei de bagagem. Aí eu saía com esse pastor, tipo assim, não sei o que vai dar. Talvez eu pregue, talvez eu não pregue, talvez... Mas é uma festinha que tá tendo lá. Festividade. Que tá tendo lá. E a gente tem que ir, etc e tal. Além das localidades onde ele já tinha aberto igrejas, que ele precisava passar, tipo como o Paulo... Sim. Revendo esses irmãos e, enfim, cuidando desses lugares. Então, a gente ia, por exemplo, do interior de São Paulo para Minas, Rondônia, etc. Teve uma vez que a gente estava indo para Rondônia. Antes de entrar em Rondônia, uma das primeiras cidades do estado de Rondônia, indo por carro, chama-se Vilhena. Antes de Vilhena tem uma pequenina cidade chamada Comodoro. Eu e esse pastor chegamos. Denis, eu não tinha noção nenhuma, eu só queria pregar. Não tinha noção de gasolina, eu só queria pregar. Eu não sabia se as igrejas que a gente passava davam dinheiro para ele, não davam. Meu negócio é ir com ele, porque eu sou o pregadorzinho dele. Vambora. Aí paramos num restaurante de beira de estrada, né, de entrada de cidade. Comodoro, o nome dessa cidade. Comodoro. Entramos. Tem o posto e a churrascaria. Paramos e esse pastor fica assim, ó. Ele olha para a churrascaria, ele olha para o posto. Hoje eu entendo como o abasteço. Hoje eu entendo. Uma coisa ou outra. Não tem dinheiro para os dois. Ou como o abasteço. Ele vai, encosta um golzinho quadrado e fala pro frentista: completa, amigo. Estaciona debaixo de uma árvore e faz assim. Coloca a mão assim. Você não quer ir no banheiro? Eu falei, eu vou. Por que ele me manda ir pro banheiro? Para ele orar. Sim. Só que, quando eu chego no banheiro, sei lá por que cargas d'água, eu esqueci alguma coisa, tinha alguém, eu volto. E aí pego ele orando. Senhor, eu tirei esse menino da casa dos pais dele. Eu suporto. Mas ele é um garoto. Senhor, eu tenho experiência, ele não. E agora, Senhor, que a gente não tem nem um lanchinho, não tem nada para comer, etc. De repente ele faz assim, Denis, amém, entendi. Já era. Quando ele fala, amém, entendi, falei, o que será, né? Vamos almoçar? Eu ouvi a oração dele, mano, que não tem. Entramos na churrascaria. E ele pede a comida. O garçom vem e fala assim: 3 pratos? Louco. Não, 2. Ah, tá. Aí começa a comer. Vamos tomar uma coca? 3 cocas? Falava KS. Isso. Que era no vidro. A garrafa de vidro, 3 cocas? Não, amigão, não. 2. Tá bom. Gente. Aí termina eu pensando, ele deve ter conversado alguma coisa aí com o pessoal da churrascaria, alguma coisa, né? Vai pagar na volta, sei lá, o que vai fazer, não sei. Ele só comia como se não houvesse amanhã e dava umas risadinhas, assim. Aí, beleza. Vamos passar no caixa, Denis. Comandinha, entrega pro cara. O cara do caixa fala assim:
O rapaz que estava com vocês passou e acertou. Tá de brincadeira. Ah, gente, desculpa aí. Agora foi. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, é muita experiência, Ai, meu Deus. muita coisa boa. Deixa eu... Bom, aí aqui termina então o relato para você entender quando Certo, nasce o pregador. certo. É essa história aí do pregador. Certo. Depois Aí tem muita coisa. Depois eu vou me tornando o pregador que Isso. vai atender convites, que não sei o que, etc, etc. Mas o pregadorzinho, Elias, foi forjado ali. Nessa coisa da adoção, a convivência com esse pastor, esse impacto que eu tive com o ministério do pastor Napoleão Falcão. Certo. Entendeu? O pregador, Vai dali. essa formação Aí ali. tem algumas entendeu? perguntas aqui. Primeiro, hoje, eu até fui levar meu filho para fazer uma prova no Detran. E enquanto ele estava fazendo a prova, eu aproveitei para gravar um videozinho sobre chamado. Um dos meus objetivos em conhecer a história das pessoas é mostrar esse lado da história. Porque você está falando aí de um tempo que era o meu tempo, temos a mesma idade. Não tinha internet, não tinha rede social. Com a internet e rede social é muito bom, porque a nossa mensagem alcança muito mais pessoas, né? Você tem no Instagram quantos mil seguidores? Ah, deve ter lá uns... Cara, eu não lembro não. Eu vou olhar aqui. Mas no TikTok você é famosinho, né? 90 e alguma coisa mil quase tem no 100 mil TikTok. no TikTok, né? No Instagram você tá com... Deixa eu olhar aqui. Enfim, 20 mil seguidores. Então, é uma projeção de ministério muito maior do que estes homens tiveram. Claro. Legal. Só que Tanto que, inclusive, estes homens, a maioria vivos, já bem idosos, hoje estão na rede social. É legal, viu os vídeos do pastor Gesiel, é bem legal. Então... Só que assim, na rede social não aparece essas histórias e essas experiências feias. Não aparece. O nosso Instagram... Graças a Deus aos podcasts hoje que abrem. Sério, abrem pra gente conhecer um pouquinho mais da vida. Porque o que a gente posta no Instagram, principalmente, o que deu tudo certo. Congresso que foi top. O vídeo que e eu mesmo fiz que hoje, não foi top, a gente fala que foi top. Todo foi top. Toda pregação foi top, toda pregação saiu desceu. No vídeo, inclusive, que eu fiz hoje, eu falei para ele sobre chamado, um vídeo rapidinho, eu falei assim, a maioria do que vocês veem da gente de ministério, a gente acaba mostrando para vocês a viagem, o avião, o hotel, o restaurante. Só que o ministério não é isso. E eu estou aqui para dizer para vocês que a ideia não é passar que chamado é um lazer, é um turismo. Não é, não. Chamado é renúncia, é entrega. É que hoje a pessoa já começa com todo um amparato... Um staff, né? Que você precisa ter, entendeu? Então, por exemplo, o meu tempo, como eu disse, o que eu ganhava? A oportunidade de pregar, certo? O que era o top? Ir e pregar. Então, você ia, você não conhecia o ponto turístico da cidade, você queria pregar. Eu só queria pregar. Eu sempre digo assim, que tudo que Deus me pediu vá e fale do meu amor. Pronto. Só isso que eu queria. Entendeu? Eu tive na minha vida depois pessoas que foram me orientando. Sim. Cara, eu fui ter uma agenda física de papel muito tempo depois. Certo. Eu preciso anotar. Não é assim, Elias, vem aqui e prega. Não, precisa anotar. Quer que eu pregue mesmo? Quer que eu pregue tal dia. Eu preciso de tal amparato para estar aí, entendeu? Não era como hoje que você tem tudo isso. Eu simplesmente queria ir. Que gostoso, que legal, eu vou. Beleza, entendeu? Hoje não, hoje tem todo esse staff, né? Ao redor da pessoa. Tem uma turminha aí que começou a pregar ontem, já tem toda uma equipe, né? A minha assessoria. Você lembra do toca-fita duplo? Sim. Que tinha 2? Eu consegui comprar um daquele. Nossa. CCE, não? Panasonic, Toshiba. Toshiba. Deve ter um desse trem aí.
Aí eu pegava, olha só, alguém me deu a ideia, você precisa gravar suas pregações. Eu comecei a gravar, saí gravando. Depois vem outro alguém e diz, tá, você podia usar isso aí também para entrar um recurso. Alguém foi lá e fez uma capinha. Certo. Alguém foi lá e aí eu consegui comprar um toca-fita duplo. Então eu colocava uma fita rodando a pregação, a outra gravando, reproduzia. Certo. Passava o dia inteiro, virava a noite, reproduzindo. Levava aquela caixinha, aquele pacotinho para a igreja, ali entrava um recursinho, recurso. você vendia a pregação, etc. Hoje você tem todo um... Hoje tem a gráfica que já produz tem isso, tudo. hoje já tem... Hoje tem o YouTube, né, Hoje irmão? tem o YouTube, hoje tem, os cortes. hoje tem a possibilidade de você dar um valor para alguém e ele já faz teus banners, teus tudo, cartazes. Não, eu fui criado na raça, aquele negócio tudo sozinho, aquela coisa louca, entendeu? Então vamos falar um pouquinho disso. O que acontece? Nós somos criados nessa época. Nós estamos em uma outra época. É aquilo que eu falo dos bastidores do ministério, né? Sim. Nós vivemos a transição, né, Denis? Isso, Você tá ligado que nós somos da geração que viu nascer e morrer o DVD? Sim. Exato. Nossa, DVD, o que é isso? Nascer e morrer o Põe CD, lá, né? o CD. O CD também. Entendeu? Nascer e morrer. Nós não tínhamos nada disso, Não, não, a cara. gente era na... Boca a boca e os irmãos convidam e de lá já aproveita e já fica para ir Só pra que aí, outro como lugar. nós estamos nesse outro tempo, é interessante quando... Até hoje eu estava tomando café, uma pessoa falou assim para mim, viu, quanto que é para eu gravar uma música? Eu falei assim, mas é top ou mequetrefe? Falou, top. Eu falei, contrata um produtor, ela já regalou o olho. Nossa, vai ficar muito caro. Eu falei, se você não está disposta a investir, nem começa. Pega teu celular e faz de qualquer jeito. Né? Porque a gente está no outro tempo. Então, você precisa valorizar aquilo que você carrega. Porque o que acontece? A gente, nessa época, por exemplo, uma coisa simples. No começo aqui você brincou com o meu blazer, com o meu lencinho. Vou lá gravar o podcast com o Denis. Então vou com uma camisa, um blazer que combine com a camisa, um lencinho, vai ficar legal. Há 20 anos atrás, você só ia. Só ia e acabou. Só ia. Então a gente não tinha essa preocupação. Hoje você tem uma preocupação porque você está... As coisas são mais visíveis. Mas não é o Espírito Santo? Carregou Deus, tá bom? Não, para com isso. Para com isso. O importante é a palavra, né? Não, para com Eu isso. vi uma pessoa falar algo essa semana, porque assim, aos 45 anos de idade, eu tô vivendo algumas coisas, você vai ver que eu já postei alguma coisa falando assim, isso aqui levou 30 para acontecer. Isso. Tem mais algumas coisas aí que daqui a pouco eu solto, dizendo, isso aqui faz 30 anos que tinha para acontecer, porque é fato. Sim. Aliás, eu tô passando por uma mudança física agora. Eu devo terminar essa mudança nos próximos 60 dias. Você vai ver, é algo que isso aí deve ter uns 35 anos, porque foi algo que aconteceu comigo na escola e que agora que eu vou mexer nisso. E semana passada eu escutei uma pessoa falando sobre imagem, e ele começa o vídeo de moletom, de tênis, eu também já vi esse vídeo. Já vi esse vídeo. E ele fala, quando eu me vestia assim, as pessoas que me chamavam me tratavam desse jeito. Aí ele vai tirando, vai lá e pega um terno, ou de outra história. Na igreja também é assim. Aliás, deveria ser ainda mais. Sim. Por quê? Sim. A mensagem que nós carregamos é uma mensagem eterna, cara. Sim. E você precisa ter todo um cuidado visual também. Porque tudo fala, né? Tudo fala. Sua roupa fala. Vem cá, tudo. vem cá. A gente tem um grupo de amigos, pregadores, que você também me dá a honra de participar lá, de todo o Brasil, de todas as culturas. E esses dias eu postei até um desabafo. Eu falei, gente, eu vou parar de indicar amigos. Não, vou parar. Porque eu vou pregar num evento. Pastor, a gente queria que você estivesse aqui dia 12 do mês tal. Querido, essa data eu não posso atender. Mas eu tenho alguns amigos para este tipo de evento. É jovens, é mulheres, é chá de mulheres, é casais. Eu tenho alguns amigos que eu posso te indicar. Vou te mandar. Vai fulano. Daqui a pouco o cara me responde. Pastor, não dá pra trazer, não. Dá uma olhada no Instagram do cara. Aí o cara tá lá de bermudão. Irmão, você é um pastor, filho de uma égua. Você tem que tomar cuidado. Não, cara. A imagem
Pelo amor de Deus, não, a gente queria trazer a cantora que você falou aqui, mas eu entrei no Facebook dela, só tem foto dela na praia, biquíni, Ou não sei o quê. Não tem nada sobre o ministério. Ou é pecado ir na praia e usar biquíni. Claro, você não vai usar terno. Não é isso que eu tô dizendo. Mas a pessoa não consegue entender que a partir do momento que o Senhor foi lá, pegou você assim, ó, é o Denis aqui, agora você vai trabalhar para mim, acabou tua vida privada, acabou. Todo mundo tá... Oi? Desce. Todo mundo tá de olho em você e tudo faz parte. Por exemplo, você quer ver o que me deixa louco? Ah, pastor, ó, o Denis Pereira aqui que a gente quis trazer para pregar aqui, que você falou, a última postagem dele aqui foi em 2017. Um videozinho... Mequetrefe. Não, nada cuide disso, cuide da sua imagem, do seu ministério, tudo tá falando. Tudo tá falando. Só tem foto de comida lá, não tem foto de pregação. Você entendeu? O cara tá lá, uma foto, camiseta do candidato dele. Não, cara, cuide do seu ministério, valorize isso. Porque nós não tínhamos isso. Aqui que me revolta. Deixa eu desabafar um pouco. Aqui que me revolta. Só tem 10 minutos, tá? Por incrível que pareça. Já acabou? 10 minutos só? Dá tempo só pra uma oração, fazer o apelo. O que me revolta, nossa época não tinha nada disso. E a gente tinha que se virar. A gente não tinha uma rede social. Hoje você posta um negocinho aqui, bum, 1000 pessoas veem, se foi bom, se não foi, corre, tira, mas se você tirar, 1000 já viu, e etc. Você tá lá numa igreja pregando. Esses dias eu tava num lugar que eu olhei assim e falei, caramba, uns 10 celulares. Sim. Cada um me pegando um trechinho, não sei o quê. Aí estoura um videozinho da gente. O videozinho dele lá falando da geração de hoje, que é songa, monga, não sei o quê. Nós não tínhamos nada disso. Hoje tem. Aí a galera tem isso hoje na mão, à disposição, cara. E não usa. Você lembra da fase da pandemia, que as igrejas ficaram fechadas? Sim. Não sabiam se fazer uma live. Não sabia fazer um vídeo. Aí a geração... Aí a gente vê enfim, o mundo dominando isso, a gente acha ruim. Isso, cara. E aí a gente começa a bater em quem tá usando em vez de a gente aprender a usar. Isso que, quer dizer, não leva a lugar nenhum. Poxa, que gostoso. Hoje você entra no YouTube e tem lá 15 podcasts top à disposição para você ver, para você conhecer mais as pessoas, para você levar o evangelho mesmo, levar a palavra mesmo. Hoje toda igreja tem uma mídia, tem uma equipe, nasceu a equipe de mídia. Que coisa legal isso. Final de semana, foi esse final de semana, deixa eu ver. Bom, nos últimos 10 dias eu dei 3 entrevistas, cara. Então, porque agora em São Paulo, os adolescentes já pregou no Creio? Ainda não. O São Paulo é o seguinte, todas as cidades, região metropolitana ligadas ao Belenzinho, sei disso, os adolescentes são Creio, todas. É uma marca que eles criaram, contrataram uma empresa. Então eu preguei no sábado passado, antes de viajar, no Creio Parque São Lucas. Aí voltei de viagem no sábado, preguei no Creio Jandira, de manhã preguei no Creio Monteiro Inácio. Meu, quando acaba, já tem uma equipe ali. Eles já vêm te abraçar e falam assim, pastor, o senhor tá com pressa? Porque a gente tem ali. E eles já tem 3 perguntinhas, já vem um com o celular, outro ali. Cara, que coisa maravilhosa. Você entendeu? Aí quando acaba, que você entra no teu Instagram, você vê que lá no direct já tem um monte de gente que marcou no texto da mensagem. E eles te chamam. Então o que a gente faz? A gente usa isso pra se conectar. Com perdão da redundância, vamos entrar pra dentro, né, cara? Mas não é. Ao invés vamos entrar, cara. Vamos entrar. Vamos aproveitar. Você que tá aquela câmera ali me pega. Você que tá aí de boa, tem chamada. Minha igreja não me dá oportunidade. Pega teu violãozinho, pega teu celular, encosta na caneca assim, ó, senta lá e fala de Jesus, para de coisa, de graça. E para de ficar criticando quem faz, Beleza, faz pra valer. A gente tem muita coisa pra falar, cara, mas o tempo tá acabando. Mas se você gostou do ambiente, você vai voltar. Com certeza. Beleza? Com certeza. Ideia aqui é trazer amigos. Você vai voltar aí pra gente tomar um café e conversar um pouquinho mais. Só pra gente concluir aqui, temos mais uns 4 minutinhos aqui. 6 minutinhos. Vai. Tá, você foi criado por esse pastor, você tem essa história. Perguntas rápidas com respostas rápidas. Quando que você sentiu que era nessa vibe de adolescente que você ia pregar? Porque você foi treinado, assim como eu, por pastor, por Napoleão Falcão. Quando que surge esse Elias pregador para adolescentes?
quando criado por esse pastor, eu me torno líder de jovens. De jovens. Certo. Então a gente gasta uma grana para trazer o pregador, hotel, despesa, não sei o quê, Sim. e o pregador chega e ele prega, os jovens não entendem nada. Certo. Entendeu? Tá. Então ali, cara, tem que falar a linguagem deles. desse pessoal, É. entendeu? E aí, com o surgimento da rede social, os memes, as coisinhas que eles... Então eu entendi que eu posso falar na língua deles Certo. algo da língua da Bíblia. Só que, como não se perder nisso? Por que eu digo isso? Porque você naturalmente é engraçado. Dizem que sim. Porque qual que é o problema? É achar que para pregar para jovem adolescente você tem que pregar de forma engraçada. Ah, não. Só é possível se tem a ver com sua personalidade. Não. Porque senão fica forçado. Porque você percebe que eles notam. Se for forçado, eles notam. Minha família adotiva brinca assim, o Lia tem o dom de fazer a gente rir. Então pronto, Entendi, é isso. entendi, Não adianta entendi. forçar. Né? Não adianta... Porque senão, tipo, não, vou pregar para adolescente, então tem que fazer piada, porque eu tenho que fazer eles rir. Se você é uma pessoa com a sua personalidade, porque senão fica forçado, perde a mão, perde... Mas aí tem uma coisa. Aí quem convida também tem que ter a noção, né, Denis? Uhum. Tem que ter a noção, né? Eu vou trazer alguém que ele fala de coisas complexas como escatologia, eu vou trazer alguém que é um idoso para pregar para adolescente. Vai rolar? Vai rolar, será? Não vai rolar. Entendeu? Então Deus é um Deus de coisas específicas. Mas, Pedro é para judeus, Paulo é para gentil. Mas entendeu? você acredita, vamos ver se você concorda comigo. Você acredita, eu penso que para pregar para adolescentes, Deus usa jovens? Claro. Deus usa adolescentes? Claro, ele usa todo mundo. Mas você concorda comigo que para pregar para adolescentes e jovens, Deus usa adolescentes, mas esse é um ministério específico para pessoas já um pouco mais maduras? Sim, porque você passou pelo que eles estão passando. Estão passando, né? Entendeu? Principalmente quando você percebe que é uma palavra um pouco mais dura de correção. Sim. Porque talvez pela história, pelo tempo, a gente tem aquela facilidade de nos incluir na palavra. Eu aprendi algo com um pastor meu que foi o seguinte: quando a palavra é dura, se inclui nela. Sim. Porque apanha junto. Entendeu? Porque vocês não oram. Não, entra junto ali, ó. Não, já começa aí. Vamos orar. Já começa aí. Vamos ler Bíblia, não? Quando é o Elias, quando é o Denis, quando é uma pessoa mais que vai lá daquele puxão de orelha, eles recebem de uma forma. Agora, você pegar um adolescente e falar assim, vocês têm que orar? Não, quem que é você, cara? É isso. Só que você tem que orar? Que isso? Vou te falar de uma das últimas ministrações que fiz. A galerinha, adolescente, jovem. Tá, então vamos falar de tentações. Que é o que a galerinha tá vivendo, sim ou não? Sim. Tá, só que eu já vivi, ou não? Sim. Você também já viveu, Sim. certo? Só que eu vou falar o quê? Que eles vão tudo pro inferno porque eles estão namorando e a coisa... Aí eu aproveitei a música que eles tinham acabado de louvar. Sim. Eu falei, sabe, quando você tá lá com a sua namorada e vem aquela coisa assim e a sarça pega fogo e não se consome... Tenho certeza que eles entenderam. Sim. A pastorada mais antiga olhou um pro outro, olhou para mim, tipo, o que ele tá falando? Mas tem isso aí também, que falando. é um feeling Só que eu tô dizendo para aquele cara que ele não vai pro inferno porque ele tem desejos, porque ele tem vontade. Eu tô ensinando que isso faz parte, que ele vai viver isso, que ele vai superar isso. Que é possível viver isso e ser de Deus e etc e tal. Eu vou falar o quê? Quando você tá lá com a sua namorada... Cara... Que é uma coisa assim, ó, que eu tenho percebido que essa turminha... Mano, fala a verdade, quando a sarça pega fogo e não se consome, é complicado. É que a sarça pega fogo e não... Pra terminar aqui, eu tenho visto isso e eu tenho ficado ainda mais apaixonado para pregar para essa turma, que é o seguinte: a atenção deles com a palavra. Eles estão desesperados pela palavra, né? Cara, eles estão sedentos, desesperados. Sexta-feira eu cheguei de viagem, fui para um podcast, mas numa igreja, para falar sobre influência, como usar redes sociais. Quer dizer, tipo, não foi uma pregação, foi uma conversa como nós estamos tendo aqui. A hora que acabou, vem a Vitória. O líder segurando a Vitória pelo braço, uma adolescente de 16 anos. A Vitória quer refazer a aliança com Deus. Cara, que top, cara.
É isso aí. Ela estava aqui escutando uma conversa É isso aí. informal. Porque ela entendeu que apesar dela ter lá seus 16 aninhos, tá? Ela entendeu que é possível ela viver com Deus, ela Outra viver coisa, perto de Deus. apelo para adolescente, para a gente concluir. Tem que fazer. E interessante assim, ó, esses dias eu fiz um apelo assim, ó, acampamento, 130 adolescentes. Tem alguém desviado? Não. Falei, e quem está em dúvida da salvação? Cara, uns 60 levantou a mão. Vem todo mundo. Falei, vem todo mundo para frente. É vem, isso. Vem. É isso. Vem, né? E o cuidado que a gente tem, talvez, a questão da maturidade, que vem com a idade, que vem com o tempo, com as experiências, Sim. que é o seguinte, que ao pregar para adolescentes, a gente prega para os pastores também, né? Sim, e para nós Que você também, não pode né? perder a mão, porque eu acho que a Sim, gente cresceu sim. com esses pastores, Sim, que a gente sim. precisa valorizar, né? Sim. Porque senão a gente perde ainda, prega que- para meninada É que a meninada hoje tem tudo aquilo que nossa geração lutou para ter. É. Vamos deixar isso para um outro podcast? Vamos deixar isso pra outro podcast. Na boa. Mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui Vocês pra estão você, ó. colhendo o que nossa geração plantou, tá, mano? Ó, Tá? última pergunta para você, você começa a resposta e termina. Ela vem da Neia Diniz, lá do nosso grupo Ah, sim. Pregadores. Deus te abençoe, Neia. Como foi sua primeira mensagem? Primeira vez que você pregou? Errou o texto? Passou mal? Tremeu? Derrubou água? Quebrou o púlpito? Minha primeira mensagem foi um desastre. Foi um desastre. Pronto. A primeira Desastre. mensagem do pastor Elias Rodrigues foi um desastre. Um desastre. E se você quiser saber mais sobre isso, segue ele nas redes sociais, @Elias Rodrigues. Ó, eu fui pregar E sobre a volta pro filha. próximo podcast. Eu fui pregar sobre a filha de Jairo e misturei com a mulher do fluxo de sangue. 12 anos, ela não aguentou. Ai, Deus do céu. E veio tocar em Jesus. A filha de Jairo ficou morta 12 vezes. Um desastre. Por isso você não pode desistir, tá? Ô, Felipe, põe aí pra mim, pra gente terminar. Os parceiros, pra gente terminar. Elias, obrigado, cara. Pela Denis. conversa, À obrigado pelo disposição sempre, tempo. À disposição sempre. Que top, honra que estar legal, aqui. cara. Muito bom. Põe aí, Felipe, pra gente. Também como parceiros temos a Elite Academia. Você tem spinning, zumba, musculação, muay thai, jiu-jitsu, natação, hidroginástica na Elite Academia com 3 unidades. Uma aqui na Pedreira do Chapadão, na Marechal Rondon. Outra academia na área ali do Viracopos, no Bresco Mall, e uma outra no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste. Planos a partir de R$ 109,90 com adesão zero. Também Atenção Campinas e região. Na loja Telefone você encontra tudo em tecnologia e acessórios para smartphones. Temos os melhores modelos e marcas do mercado e acessórios para o seu veículo. E acessórios para o lar. Fazemos a manutenção do seu smartphone com o menor prazo garantia de satisfação. Avenida Emílio Bosco, 400, bairro Matão, Sumaré. Maravilha, pessoal. Estamos chegando ao final aqui de mais um Fala de Não Podcast. E quero lembrar que nós temos aqui também a parceria da V90 Digital. Você precisa de manutenção de rede, criação, construção de redes, você precisa de manutenção de notebooks, gerenciamento de redes, ITI, criação de sites e criação de campanhas para as redes sociais, para o seu ministério pessoal, para a sua marca pessoal ou para a sua empresa. Fale com a V90 Digital. Pense alto, pense digital. E temos aqui também como parceiro do Fala de Não Podcast a de Castro Odontologia. Eles são especializados em facetas, lentes de contato, harmonização facial, implantes, ortodontia, Invisalign e muito mais. Precisa de algum serviço de odontologia? Fale com a de Castro Odontologia. Coloca aí de Castro no Instagram que aparece o perfil deles, tá certo? Elias, mais uma vez, obrigado. Pô, que honra estar aqui. Pela parceria, Que legal. pela conversa. Sempre. Vai voltar? Quando você chamar. Tá marcado. Conte conosco sempre. Beleza? Obrigado a todos vocês. Valeu pela audiência. Valeu, Estúdios Hubble. Até o próximo Fala de Não Podcast. Valeu.